começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje o assunto é ecoterapia. E para falar desse assunto, nós trouxemos ela aqui que é... Eu vou ler aqui, viu, gente? Porque é meio comprido aqui. Tem a história grande. Ela é fisioterapeuta formada pela Unesp, com residência em reabilitação motora pela AACD de São Paulo e também mestre em Ciências da Saúde pela FMABC. Ela foi coordenadora do Serviço de Reabilitação Física do Hospital Estadual Mário Covas por 10 anos e também coordenadora do curso de fisioterapia da FMABC por 6 anos. Eu estou falando aqui com Isabelle. Tudo bom, Isabelle? Tudo bem, e vocês? E aqui do meu lado... aliás, eu esqueci de me apresentar hoje. Eu sou Roberto Lucas e aqui do meu lado, Walter Celani. Tudo bom? Sempre aqui do lado. Você viu que não é só você que eu esqueço. Você se esquece também. Eu me esqueci hoje. Mas hoje nós vamos falar de um assunto importante, a ecoterapia, que também trata a pessoa com Alzheimer. Você... Não. Você lembra disso? Olha, muito bom, hein? O papo vai ser muito legal hoje. Nós vamos falar mais uma vez de uma coisa importante. Sim. É o agro interferindo e ajudando na saúde das pessoas, né? Isso. É um negócio muito legal. Bom, Isabelle, vamos lá. Conta pra gente, você é relativamente nova no setor do agronegócio como pessoa, mas você já tem uma descendência de pessoas do agro, né? Sim. Mas conta pra gente como é que foi esse início seu, o contato com o agronegócio e com os animais. Certo. Eu e meu marido, nós sempre tivemos um sonho de fazer a ecoterapia, de trazer a ecoterapia mais acessível para as pessoas, né? Para o nosso público neurodivergente e para as pessoas com distúrbios neurológicos, na maioria distúrbios do movimento. Tá. E eu sempre tive uma paixão por cavalos, uma coisa muito interna minha, e o meu marido é veterinário de grande porte. Então, ele trabalha com cavalos, gado, e ele também tinha um sonho intrínseco dele de ter um serviço, de montar um serviço de ecoterapia. Ele já tinha experiência, já tinha montado um centro social, né, junto com a patroa dele, e ele tinha um sonho de fazer o próprio, né, mais próximo à cidade, para atingir mais um público maior. E nisso eu também fiz uma inovação, que eu tinha uma clínica na cidade de Marília e quis ser um pouquinho diferente no sentido de dar mais conforto para as famílias e para os pacientes. E aí a gente construiu uma clínica dentro do Aras e fizemos a ecoterapia também para ficar tudo num espaço só. Tá, então você tinha uma clínica aqui na cidade. Isso. E esse sonho de fazer algo com os animais, com o cavalo, como você disse que já era uma coisa que você gostava, que já faz parte também do seu trabalho como fisioterapeuta, já na sua formação, né? Sim. A ecoterapia, ela entra em todas as áreas, na maior parte das áreas da saúde. Geralmente, é mais falado do fisioterapeuta por causa dos benefícios físicos que o cavalo traz. Tá. Então, a marcha do cavalo é uma marcha muito parecida à do ser humano. Por aí só, a gente já tem os benefícios físicos, de equilíbrio, de fortalecimento, que reflete na marcha. Então, a ecoterapia é mais conhecida por esse lado, né? Mas ela entra na psicologia, na fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia. Então, ela é muito ampla. E na área da físio, eu não sabia que ela era tão ampla, na verdade, antes de fazer a minha capacitação pela ANDE, né, do Brasil. E aí eu me apaixonei mais ainda, porque em uma sessão, os benefícios são muito amplos. E uma sessão, se o paciente fizer uma sessão na semana, ele já tem benefício. Diferente de outras áreas, que às vezes uma sessão é muito pouco. Então, assim, para ter uma ideia da intensidade dos benefícios da ecoterapia. Tá, mas vamos lá. Vamos porque assim, a ecoterapia tem vários tipos, que nem você falou. Vários tipos, não sei se é tipo, mas... Benefícios, né? Áreas beneficiadas. Várias áreas beneficiadas aí. Mas, por exemplo, se a gente tem uma pessoa... Você atende desde pessoas que tiveram problemas, às vezes por um acidente, que possam ter atingido alguma parte de locomoção. Sim. Até pessoas com problemas, às vezes, depressão,
Quer dizer, que a gente está acostumado só a falar assim, muito autismo, isso e tal, mas é muito grande É muito ampla. É amplo, né? Porque ecoterapia no Brasil, esse termo ecoterapia, ele reflete uma ciência. Porque, se eu puder falar um pouquinho, né? Pode, claro, no deve Brasil, falar. Quem criou a ecoterapia foi a Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE. Né? Tá. E então esse termo, a ecoterapia no Brasil, ciência mesmo, está sob esse nome, ecoterapia. Tem outras situações que são hipoterapia, equinoterapia, que é o montar no cavalo e isso trazer algum benefício, né? Mas a ciência em si, que é ecoterapia, ela tem muitos estudos científicos mesmo que provam, que mostram os benefícios. E aí, esses benefícios vêm na fono, então na melhora da deglutição, no estímulo Mas peraí, à fala. só vou te procurar, porque agora eu fiquei perdido. Porque para mim, ecoterapia era a mesma coisa que equinoterapia. Hipoterapia. O hipoterapia eu não conhecia, mas... Porque o eco não é Eco do cavalo, equino do cavalo, Tá. hipo, cavalo. Né? É que assim, a gente tem terapia assistida por animais, que é uma terapia na qual você usa uma palavra ruim, né? Mas você tem um animal como um meio facilitador da terapia. Então, pode ser um cachorro, né? A gente tem muitos cachorros que ajudam, né? Os labradores, né? Eles são treinados e tal. Tem o cavalo, usam tartarugas também, né? Tem vários animais que participam da terapia assistida por animais, TA. Mas quando que se trata de cavalo, se for abranger a questão científica mesmo, fazer com um propósito específico, validado, fazer uma avaliação antes e depois, usar todos os recursos da ecoterapia que a gente tem disponíveis para atingir um fim com o paciente, a gente está falando de ciência. Tá. E aí a gente está falando de uma área extremamente ampla, que se você quiser eu consigo aprofundar. Vamos. O assunto aqui hoje é para aprofundar mesmo. É até legal esse parênteses, porque assim, todo mundo sabe que a ecoterapia é bom. Mas assim, as pessoas não sabem a diferença muita gente pode pensar, a ecoterapia é só montar no cavalo e sair andando. Uhum. Não é. Por quê? O tipo do cavalo tem que ser diferenciado para determinada pessoa. A gente chama o paciente de praticante, né? Quando está no cavalo. A andadura do cavalo, se ele tem que ser muito bem preparado antes, porque a pessoa que está em cima pode ser ansiosa, pode bater no cavalo, bater assim, né? Fazer muitos gestos. Se debater ali em cima. Debater ou apertar as pernas, né? E aí o cavalo não treinado ele vai acelerar. A pessoa pode falar alto, puxar a crina. Então, assim, determinados comportamentos do ser humano poderiam acelerar o cavalo de modo que assuste, porque na natureza ela é presa. Né? Então, nós terapeutas, ou pessoas em geral, temos que saber que qualquer movimento nosso, qualquer comportamento nosso pode colocar o cavalo numa situação de estresse e ele ficar com medo. E aí ele vai se defender correndo, saltando. Né? Então, o cavalo tem que ser muito preparado. Né? Geralmente, nem égua não é muito utilizada na ecoterapia por causa das variações hormonais. Né? Então, geralmente, já é o cavalo, já por causa disso. Então, para ter um padrão, né? Aí é mais reativa, né? Porque, pelo que eu entendi, a alteração hormonal é porque ela, de repente, o cavalo ele não tem tantas alterações assim, né? Isso. É igual a mulher, né, gente? Eu não ia dar esse exemplo. Mas já que eu estou falando, né? Como diz meu marido, é igual ego. Não, assim, com a variação hormonal, ela pode ficar mais ansiosa, mais agitada. Né? Seria isso, ela muda o comportamento. Tá. Então, até na escolha do cavalo, do gênero, né? Já tem essa escolha. E aí, no preparo do cavalo, então aí já entra o equitador. Então, mas já o cavalo, a falar da equipe. O cavalo, nesse caso, só para a gente voltar um pouquinho aqui. Então, quer dizer que esses animais que são utilizados para ecoterapia ou equinoterapia, eu quero saber qual a diferença depois, porque eu não sei. Ainda não falei. Eles têm que ser... são os animais que passam por um... Treinamento. Tá, não é você pegar esse cavalo, vamos fazer ecoterapia com esse cavalo. Não é que ele é bonzinho, calma, vamos fazer. Não é assim. Tá, ele passa por treinamento. Ele passa por um treinamento com um equitador.
Então, o equitador, ele vai fazer toda a dor, seria uma doma racional, né? E vai apresentar para o cavalo situações nas quais ele pode passar durante uma terapia, Tá. né? Para ele não assustar. E aí, a gente conseguiu chegar no cavalo. E aí vem o terapeuta. O terapeuta vai fazer a avaliação. Então, tudo que eu vou dizer é um treinamento que a gente recebe, é a visão da Andi, né? Então, a gente tem uma equipe mínima, que é o fisioterapeuta, e o psicólogo e o equitador. É a mínima, né? Não quer dizer que os outros profissionais não sejam importantes, mas é a mínima. Por quê? Primeiro, é uma questão de mercado, né? E outra porque o fisioterapeuta ele vai abranger a maior parte da questão física e o psicólogo da questão psíquica. E aí nós fazemos a avaliação e vemos quais os objetivos do praticante. E aí nós levamos para a pista, né? Para o picadeiro, vamos dizer assim, o cavalo adequado, os acessórios que vão desde se vai por sela, se não vai, se vai por estribo, se não vai, a gente já começa a falar de recursos, né? Se a gente vai andar no plano, na grama, na areia, se a gente vai usar rampa ou não, se a gente vai usar recursos de árvores que fazem movimento visual, barulho. Então, a gente já está falando de parte sensorial. Então, aí a gente já começa a usar os recursos do ambiente para aquele praticante. Então, assim, isso tudo que eu estou falando, quem faz hipoterapia não vai ter essa noção. A ecoterapia, por ser uma ciência, ela vai trazer tudo isso. O profissional, com a capacitação pela Andi, ele vai ter todos esses recursos. E eu falo como fisioterapeuta, mas como ecoterapeuta, eu tenho a formação de todas essas questões sensoriais, algumas questões pedagógicas. Eu não estou falando que eu faço o papel deles, não é isso. Eu estou dizendo que quanto mais conhecimento nós tivermos dos recursos, mais a gente pode agregar para o paciente à medida que nós trabalhamos com interdisciplinaridade. Isso é um tema bem delicado, porque as pessoas podem entender que a gente fala que faz tudo. Não é isso. Eu, como fisioterapeuta, vou fazer meu trabalho muito bom, muito bem feito na parte de equilíbrio, força, mas eu não posso deixar de ajudar o colega que está na clínica, o TO, conversando com ele e trazendo, de repente, para o set terapêutico, que é o ambiente, algum recurso que ele me recomende, né? Então, assim, eu vou enriquecer o ambiente. Então, nisso eu estou falando o quê? Que o ecoterapeuta ele tem uma visão mais ampla e eu estou falando que a ecoterapia pode trazer recursos que não tem na clínica em uma sessão, de modo que o resultado seja muito mais amplo. Voltando no começo que eu falei, a gente vai ter um ambiente natural, a gente vai ter grama, a gente vai ter barulho, vai ter sol, claridade, sombra das árvores. Então, isso tudo são recursos sensoriais que a gente tem no ambiente que, de repente, por exemplo, falando como físio, se a TO me orientar essa criança, vamos supor que eu não saiba. O que é? É TO? TO, terapeuta ocupacional. Tá. Então, vamos supor que eu não saiba, né, que aquela criança não pode ficar num ambiente muito iluminado, com sol. Né? Eu vou conversar com a TO antes, ela vai falar, evite ambientes muito iluminados nesse momento. Né? Então, com essa informação, eu vou para o lugar e vou usar, por exemplo, ambientes com sombra. Né? Então, isso é interdisciplinaridade. Vou conversar com um terapeuta que trabalha com a criança na clínica e levo essa questão, esse cuidado para o ambiente rural. Né? Não, tá indo bem. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, que aí é uma... quando é criança, quando é adulto, quando acometido de um acidente, um acidente físico ou um AVC, qual é que é a hora melhor de levar o paciente para fazer a ecoterapia? Tem um momento exato? Como é que funciona isso? Eu trabalho assim, como eu trabalho com reabilitação muitos anos, né? Praticamente a minha vida inteira profissional, eu tenho a experiência, mas assim, se a gente for falar um momento, é o quanto antes. Mas o momento seria a partir do momento que o paciente consegue parar sentado, ainda com o desequilíbrio. E se ele parar sentado,
com suporte, ele já pode ir. Aí vai depender da experiência também dos profissionais, porque só do paciente estar no cavalo já é um ambiente inseguro, no sentido de existe um desequilíbrio físico e a pessoa já tem um desequilíbrio. Então, para que a gente, como que a gente vai pôr uma pessoa com desequilíbrio num ambiente desequilibrado, entre aspas, né? Pois aí vai a experiência do profissional e o cavalo muito bem treinado, o equitador sempre junto, né? O equitador vai cuidar do cavalo e os profissionais, um de cada lado, vai cuidar do praticante. E aí, quanto menos segurar, melhor. Então, assim, o paciente tem que ter um equilíbrio para ficar parado. Ele vai estar se segurando, né? Pelo menos com uma das mãos, ou não. Aí a gente começa a entrar com recursos, por exemplo, o estribo vai dar mais equilíbrio. Então, assim, aquele desequilíbrio que ele tem para ficar sentado, se ele colocar os pés no estribo numa determinada altura, ele já vai ter um equilíbrio suficiente para ele não cair e se beneficiar da ecoterapia. Por quê? A gente só trata o desequilíbrio desequilibrando. A gente não pode colocar um paciente numa situação de conforto e querer que ele fique melhor equilíbrio. Por quê? Aí a gente entra na questão neurológica, né? A gente precisa desequilibrar o sistema nervoso, causar um desequilíbrio para provocar as reações do sistema nervoso. Então, quanto mais nós fizermos esse estímulo, mais o organismo vai se adaptar e trazer o equilíbrio. É como se fosse a vacina para as pessoas. Isso. Estimular o sistema imunológico. Aí você está estimulando o sistema neural aí. Isso. A única coisa que assim, a equipe tem que estar preparada, porque não vai poder deixar, né? Obviamente. E o equitador também tem que ter segurança com o cavalo dele. 100% nunca a gente vai dizer que não vai acontecer nada, porque, como o meu marido é veterinário, ele fala, é um animal, ele pode se assustar. Né? Mas por isso que a equipe tem que estar sempre muito bem treinada, muito atenta. Então, a gente está o tempo todo pensando no que o paciente precisa, utilizando os recursos do ambiente, vendo se ele está tendo resposta, se ele já não cansou também, que no começo ele vai cansar mais, para poder levar a terapia segura e com sucesso. Isso sempre acontece. É maravilhoso, porque sempre acontece. É interessante isso, tratar o desequilíbrio com desequilíbrio, né? É muito interessante. Mas vamos fazer como açougueiro, vamos por partes. Por partes. Você tinha falado para a gente antes de criança praticamente recém-nascida, um bebê de 1 mês de idade, ele pode fazer uma terapia dessa? Não, na verdade, a terapia na clínica, né, com o fisioterapeuta, por exemplo. Quanto antes, melhor. Mas no cavalo, ele vai a partir de 2 anos. Porque não tem como. Tá. Bebê não que aí dá. já tem. E a pessoa com T21, síndrome de Down, a partir de 3, se o ortopedista liberar, devido a uma questão de formação vertebral. Então, se ele já tiver fechado o canal, não vai ter perigo de fazer o movimento no cavalo. Aí, quando o ortopedista libera, em torno de 3 anos, ele faz também. Então, só quem tem o T21 que vai um pouquinho depois. Senão, a partir de 2 anos já pode ir. A partir de 2 anos já pode estar fazendo. Entendo. Mas assim, o que é agora, só para entender direito, a ecoterapia eu entendi, é tudo relacionado, né? Mas aí você falou hipoterapia e qualquer outra? Equinoterapia. A hipoterapia, ela seria uma primeira fase da ecoterapia. Seria o primeiro contato com o cavalo, a pessoa se acostumar, perder o medo. Então, tem pessoas que têm medo de andar a cavalo, de modo que, assim, às vezes acaba sendo uma contraindicação, né? Então, mas, às vezes, você vê que a família quer e a pessoa também quer. Se for criança, ainda mais ainda. Mas aí precisa lidar com aquele medo. Então, tem uma fase de aproximação, né? Então, essa fase, às vezes, nem monta, né? A gente tem uma experiência boa, que eu falo que o meu marido ele é encantador de crianças, né? Porque ele tira o medo da pessoa, assim, praticamente no mesmo dia. Porque não força, deixa à vontade, né? Mas aí tem aquela aproximação. Vai dar comida... vai escovar o cavalo. Criar uma intimidade. Vai criar um vínculo. Vai criar vínculo. Não vai montando logo de cara, né? Então, a partir do momento que montou, tirou uma foto... Então, assim, tem, né, esse namoro, vamos dizer assim, de criar intimidade. Aí vai montar, só montar. Aí, partiu dessa primeira fase, aí entra no trabalho mesmo.
Aí o trabalho é tudo isso, é o sensorial, é o motor, é o psíquico. Aí essa seria a segunda fase da ecoterapia, Então, que é a ciência. a equinoterapia, então, é uma etapa para poder participar da ecoterapia. Quando a gente fala Não, de... isso que ela falou é o hipo. A hipoterapia, a hipoterapia. Hipoterapia. Dentro da ecoterapia, tem essa primeira fase, que seria a hipo. Uhum. Depois parte para a segunda e terceira fases da ecoterapia, que são mesmo, de fato, o trabalho. E a quarta fase, quarto programa que a gente fala, seria a fase de atleta mesmo, de para-atleta. Muita gente diz que faz ecoterapia, mas faz a hipo, porque não tem a formação. Então, fica só na primeira fase, que é o andar a cavalo, a aproximação e tal. Mas o centro de treinamento que tem a formação... Mas a hipo também ele pode andar a cavalo, né? Porque às Sim, vezes... pode. Tá, eu entendi. Ele vai pra... Entendeu? Ele pode estar tá andando, mas ele andando não a está cavalo. fazendo... Ele não está fazendo uma terapia. Tá fazendo Ele vai se beneficiar. Sim, porque andar tem a um cavalo benefício. vai beneficiar. Mas não tem um acompanhamento técnico, Não vamos dizer tem assim. direcionamento. Tá. Não necessariamente, dependendo do lugar, aquele cavalo não foi necessariamente treinado, né? Então, assim, muita gente gosta, todo mundo gosta, muita gente gosta de cavalo e sabe que faz bem. Então, tem muita gente que tem uma chácara, põe uma criança ali em cima e fala, tá fazendo ecoterapia. Tá fazendo hipoterapia. Tá. Porque não tem o direcionamento. Tá, certo. Então, é o que você falou. A ecoterapia é ciência. É ciência. O outro é mais andar a cavalo. Vamos trocando em miúdos, Sim. assim, né? Tá, mas aí depois tem a equino... A equino é qualquer pessoa que... Equinoterapia seria o mesmo que o hipoterapia. Tá. Tem vários nomes que acabam sendo dados. Confundindo, né? Me E confundem, se misturam ali. E, por exemplo, o que você está falando que no caso de fazer a ecoterapia, é o mínimo lá que você falou exigido, é o fisioterapeuta, o psicólogo e o equitador. No caso da hipo, aí, ele pode estar andando ali sem Com o ninguém. equitador lá. Tá. Puxando. Como é que... Aí você falou da idade mínima, 2 anos, mas, Lorde, depende da liberação do médico primeiro, médico, né? Não, tem algumas contraindicações, né? Então, é importante falar isso. Então, o neurologista ou o ortopedista. Por que o neuro? Porque se a pessoa tiver crises convulsivas sem controle, o movimento do cavalo pode aumentar as crises, pode desencadear. Então, por isso que o neurologista precisa liberar. Então, isso é importante, né? O movimento do cavalo, ele estimula o sistema nervoso. Só que se esse sistema estiver desregulado, vamos dizer assim... Pode excitar pode demais. excitar. E aí aumentar as crises. aumenta a Então, crise. precisa ter a liberação do neuro. E quadril. Muitas pessoas têm luxação de quadril. Por causa de toda a alteração do movimento, né? O quadril sai do lugar. E aí, com a abertura da perna no cavalo que ele tem, né? Tá. A largura vai piorar e aí o movimento vai piorar ainda mais a posição da cabeça do fêmur. E aí pode piorar. Então, existe... por isso que eu falo, ciência. Até quanto o quadril pode estar desalinhado? Existe um grau para isso, né? E aí o ortopedista vai liberar ou não. Porque é para fazer bem, não é para fazer mal, né? Então, essas duas questões são, assim, as mais importantes. O nível de escoliose na coluna inclinada, né, com um determinado grau, também pode piorar. Então, é importante ter o médico na equipe nesse sentido, dele liberar ou não. E como é que funciona o período? Tem pessoas que fazem a ecoterapia por motivos neurológicos e saem curados, e tem aquilo que precisa fazer a vida toda. Como é que funciona esse... O sistema nervoso, ele é assim, a partir do momento que existe uma lesão, o quadro motor vai ser muito amplo. Então, assim, a gente não fala em cura, a gente fala em readaptação. Então, para que as pessoas fazem anos de terapia? Para algumas, né? Outras não. Para voltar a fazer o que fazia antes. Muitas vezes não da forma que fazia antes. Então, por exemplo, uma pessoa que andava e ficou cadeirante, não tem prognóstico de voltar a andar, pode fazer o que fazia antes? Era corredor. Pode. Não pode como fazia antes, mas ele pode virar um paratleta e correr na cadeira de rodas. Tá. Então, seria isso. Uma pessoa que teve uma lesão nível cervical, não mexe do pescoço para baixo, cabeça íntegra. Pode continuar trabalhando? Pode, só que vai precisar de muita adaptação.
de muitos cuidados. Vai precisar de uma equipe completa para fazer toda a questão do psique dele, né, que ele pode ter uma depressão, como que ele vai ter a movimentação, movimentar um computador, por exemplo, se ele não digita. Vai fazer um apoio cefálico, por exemplo, com uma ponteira e vai digitar. Ou a gente vai mais longe, com os olhos, um o movimento sensor, dos olhos. que ele vai digitar com o movimento dos olhos. Ele vai voltar a trabalhar? Vai. Mas ele tem um caminho árduo, bem complexo, para ele chegar lá. Mas eu vou responder a sua pergunta. E aí, a partir do momento que a pessoa estipulou um objetivo, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, ou quero mudar, vai ser de outra forma, consegui, estou reabilitado, estou reinserido na sociedade. Ele pode parar ou não. Aí que é a questão. Tem pessoas que vão ter que fazer pela vida inteira a reabilitação. Tem pessoas que vão querer fazer a vida inteira. E, assim, algumas vão parar por alta. Mas, geralmente, quando lesa o sistema nervoso, as sequelas precisam ser trabalhadas a vida inteira. Então, a alta é difícil, né? Às vezes acontece. Há pouco tempo atrás, a gente recebeu uma senhora que teve um AVC, 83 anos. Ela teve AVC, ela foi socorrida nas primeiras 4 horas. Foi um êmbolo, né? AVC isquêmico. Reverteu a tempo. Ela ficou sem sequelas. Fez a reabilitação a tempo, chegou rápido, ficou sem sequelas. Ela teve alta. Uau. Não precisa de terapias mais. Fez físio, fono, TO e psicologia. Teve alta, uma senhora de 83 anos. Alta por objetivos alcançados. Mas, assim, foi socorrida logo nas primeiras 4 horas, que é vital. Fez a reabilitação imediatamente, na intensidade certa, com os recursos certos, e teve alta. Muita gente ou não tem essa chance, ou a sequela é irreversível. Sequelas são sequelas, né? Mas, assim, às vezes, a readaptação neuronal não é capaz de fazer com que ela fique livre da terapia. Entendi. Né? Por isso que, assim, minha ideia é de fazer uma clínica no sítio, né? Para trazer esse benefício da pessoa não ficar todo dia, vai naquela clínica 4 paredes. Não, ela vai no sítio, ela olha para a janela, vê o cavalo pastando. Né? Tem o cachorro que pode fazer a pet terapia. Né? Tem o coelho. Tem o cavalo que já faz a ecoterapia e o familiar pode fazer a equitação enquanto, né, o paciente está na ecoterapia. Então, assim, muitas vezes o tratamento é para a vida inteira. E o cavalo acaba sendo um recurso muito bom, porque, por exemplo, quem já andava a cavalo vai querer continuar, né? Vai continuar por prazer e por necessidade. É interessante isso, né? Porque é o que você falou, uma coisa que é verdade, né? Que a gente não para pensar. Mas se você tem realmente, quando você tem um problema qualquer, que você ir todo dia, você não vai ter alta. E todo dia naquele local, numa clínica, por melhor que seja a clínica. Parede fechada, tudo nesse ponto aí vem a fazenda, o agronegócio ajudando até nisso. A interação, né, com a natureza. Essa interação, né, com a natureza é fantástica, né? Porque cada dia é uma coisa diferente. Né? Cada hora... o dia hoje está mais chuvoso, está mais calor, então se experimenta várias sensações. Né? Isso é muito verdade, porque no sítio onde é a clínica e a ecoterapia, tem café. Era um sítio de café, né? Ainda tem, mas é menos. Então, dependendo da fase do café, é um passarinho diferente que aparece. Na florada é um cheiro diferente. Os bichinhos diferentes também. Então, você está olhando, um passarinho vermelho, um passarinho azul, preto. Às vezes vem vários e sentam amarelo e preto. E você fica olhando, né, o passarinho bicando no vidro. Então, é sempre diferente. Sai daquela situação, né, que tem que ser trabalhada todo dia, que a pessoa não tem nem direito de desistir. Você usou um termo no começo da nossa conversa que é neurodivergente. O que é o neurodivergente? A pessoa... vou citar o autista, né? O autista, ele não tem um distúrbio, ele tem uma formação diferente do cérebro, do encéfalo. Então, ele é divergente. Ele não tem um defeito, ele é diferente. Então, a gente não fala de distúrbio, a gente fala que é uma formação diferente do sistema nervoso. O cérebro, na formação, já é diferente. Então, eles entram nessa classificação neurodivergente. O neurodivergente é o autismo, no caso. No caso, sim. Agora, é que o Walter perguntou se tem alta ou não, né? Mas... você falou que trata desde neurodivergente, acidente e tal, até depressão. Sim. Né? Com ecoterapia.
No caso da depressão, a pessoa tem como é que é o tratamento disso? É simplesmente pelo fato dele estar ali em contato com o animal? Como é que o cavalo ajuda nisso? Qual o benefício? Eu vou falar como ecoterapeuta, não como psicóloga, Tá. obviamente. O cavalo, ele é um ser diferenciado, porque ele tem aquele tamanho, ele mostra muita força, imponência. E a gente, para nós montarmos, ele permitir que nós montemos nele, já causa uma sensação de empoderamento, né? Então, isso para a psique já causa um impacto positivo. Tá. É um ser que ele sente a batida do coração, ele sente se a gente está nervoso ou não, com raiva ou não, porque por causa dos hormônios que nós liberamos, ele percebe. Então, ele faz um vínculo com a gente muito antes da gente fazer com ele. E ele está sempre reagindo a nós. Então, assim, o vínculo com ele acontece no momento que a gente já se propõe a montar. Então, a gente está falando muito de vínculo, né? Então, o cavalo ele traz isso para a gente como ser humano. E sair daquela fase de depressão, sair daquele esfera, vamos dizer assim, direcionar o cuidado para o cavalo, por exemplo, a gente não sai montando simplesmente. A gente vai pegar o cavalo no pasto, escova, né? Escova a crina, escova o pelo, então tem todo um cuidado antes. Já está limpinho, né? Porque o quitador já deixa ele limpinho, cheiroso. E aí você põe a manta, põe a sela, e aí convida o cavalo para sair. Não é assim, vamos lá, né? Então, assim, é todo um trato. Então, assim, existe uma troca com o cavalo. E se a pessoa estiver deprimida, assim, geralmente tem o ser humano envolvido, né? Nas nossas reações. E ali é um cavalo. Então, por mais que a pessoa tenha algum problema, algum bloqueio, esteja chateado com o ser humano em si, né? Ali ele vai direcionar esses cuidados a um outro ser, que não é um ser humano. Então, assim, é uma forma de transferir toda essa relação para um outro ser que não é o ser humano. Isso é um facilitador. E aí você monta, tem aquele empoderamento, né? E você está num lugar amplo, que também você vê o horizonte, isso traz um benefício muito importante. E aí você sai, por exemplo, você vai andar, você tem que ficar o tempo todo prestando atenção nos comandos que você dá para o cavalo. Então, você sai daquele ciclo vicioso. Então, o processo já é tirar daquela situação ou preocupante, né? E, assim, neurologicamente também, a depressão ela é um distúrbio neurológico, não é? Eu tô triste, por isso eu tô com depressão. Não, muitas pessoas precisam de medicação, é uma coisa muito séria, né? E o andar a cavalo, ele libera hormônios, serotonina, endorfina para dor. Então, ele faz com que nós liberemos hormônios da felicidade. Então, isso vai trazer bem-estar ao fim de uma cavalgada, vamos dizer assim. Então, traz sintomas físicos de alegria, causado por uma questão bioquímica também. Então, é um negócio complexo, né? A mudança acontece. Ou seja, quem anda a cavalo é mais feliz. É mais feliz. Agora, me fala uma coisa. A gente vê vídeo na internet, está sempre vendo aquele pessoal lá na Inglaterra, aí está lá em frente ao Palácio de Buckingham, o cavalo... E a legenda sempre o cavalo sabe quem gosta, sabe quem... Morde uns, mas não morde outros. Principalmente pessoas com distúrbios neurológicos. O cavalo aceita muito mais. E aquilo ali é um fato? Ou será que é só uma manipulação do próprio cavaleiro que está ali? Pode ser que tem as duas coisas ali, né? A gente acaba pensando. Mas o que... pode acontecer de ser verdade, sim, porque o cavalo percebe se eu só quero aqui ostentar, eu estou do lado do cavalo, do príncipe e tal, né? Então, dependendo do sentimento, o cavalo ele vai sentir. Ele tem um desenvolvimento cerebral diferente que permite que ele sinta a nosso nível energético no sentido de assim, não vou entrar na parte de energia, vou dizer assim, a intenção. Tá, ele percebe a intenção. Ele percebe que a gente está com medo, que a gente está com raiva, que a gente quer agredir, né? Ele vai perceber a nossa intenção. E a pessoa, por exemplo, uma pessoa com deficiência física,
ela vai estar ali naquele sentido de se sentir bem, de se sentir feliz, de enaltecer o cavalo, a situação, né? Então, acaba sendo um sentimento mais puro, vamos dizer assim, né? Que ele tem mais pureza, né? E o A cavalo criança- consegue perceber isso. Né? A Na criança- criança, o cavalo tem essa... O autista, assim, o cavalo traz um benefício enorme para o autista. O autista, muitos, né, não todos, mas podem ter alteração do comportamento, então ele pode ser mais agitado, uma criança com TDAH muito agitada, e assim, a gente sabe que o comportamento agitado pode assustar o cavalo. O cavalo, quando vê a criança, muitas vezes ele não se altera. Apesar da criança... Apesar Isso daí pode deixar que... Exemplos meus. Então é um ser interessante. O supremo. nível de aceitação do cavalo para situações que ele percebe nas pessoas é muito grande. Então, um encontro de alma ali, né? É um Que encontro de alma. é muito o interessante. que né? muita gente fala que o cavalo ele é um ser assim que fala, né? Que acho que o Fernando que falou uma vez que é coisa de Deus, né? Que botou esse animal ali porque ele percebe o ser humano. Se você tá triste, ele percebe, ele vai tentar te agradar. Se você tá... É interessante isso. Sim. E não só o cavalo, eu digo também que você gosta muito de cachorro, mas Cachorro, cachorro tem E isso. cachorro tem... Eu lembro que tinha um que falava assim, se você chegar lá em casa, eu falo... Um amigo meu falava assim, eu trago gente em casa pra saber se eu posso confiar no cara ou não. Por causa do meu cachorro. Eu falei, como assim? Ele falou, não, Se ele se o rosnar. cachorro latir demais pro cara, isso daí não vai... Eu falei, rapaz... É interessante. Leva bem a Mas sério. você sabe que é interessante. Mas é uma coisa que você fala assim, será que isso é fato, né? Eu falei, bom, pelo menos ele não latiu quando eu cheguei. Eu falei, então tá bom. Já estou classificado. Mas é uma coisa interessante, né? E eu acho que deve ter alguma O relação. animal tem essa percepção. Eu posso dizer, porque, embora não seja especialista como você, mas o cachorro, quando você está triste, você deita ali, você está triste, ele deita do seu lado compartilhando aquilo, né? Ele parece que ele vai sofrer por você. Né? Ele quer tirar aquilo de você para você se sentir bem. Dividir a dor. Eu vejo muito isso. E gato também tem isso. É menos intenso, mas também tem. Gato que ficam gato criados também. dentro de casa, eles têm essa tendência também de encostar, de ficar perto, né? Quer dizer, E você, como é que foi para você sair do tratamento de pessoas com recursos para seres humanos, a partir de só recursos, vamos dizer assim, urbanos, e procurar o recurso animal, o recurso rural? O porquê dessa transição? O que fez você, além da sua paixão por cavalo, lógico, mas para poder profissionalmente isso? O que te deu segurança para fazer isso? Eu sempre fiz cursos sobre ecoterapia, apesar de não ter o recurso comigo, né? Então, eu vim da cidade grande, né, do grande ABC. Lá tem bastante centro de ecoterapia, mas não era a minha... Eu estava com outro foco, né, de vida. Mas, a partir do momento que eu mudei para o interior, né, e aí minha paixão pelo interior que me trouxe para cá, vim junto com a paixão pelo cavalo, e eu sempre tive aquilo na cabeça. O cavalo traz muito benefício para o ser humano. E eu, nessa minha ânsia por ter todos os recursos possíveis para favorecer a recuperação dos pacientes, eu fiquei com aquilo na cabeça. O cavalo vai ajudar, e é fora do ambiente terapêutico, né? Sempre essa questão. Não tem alta, precisa ter um benefício, a pessoa precisa estar motivada, e o cavalo traz isso. E aí eu conheci o Nelson, meu marido, e ele já era ecoterapeuta. Né? E aí eu via meus pacientes fazendo a reabilitação no centro que ele ajudou a fundar, e eu via a melhora. E aquilo foi ascendendo. Né? E como que eu podia não oferecer isso para os pacientes? Né? Tá. E aí veio com toda essa questão, não. Eu preciso melhorar o atendimento no sentido de tirar o atendimento da cidade, favorecer esse atendimento no ambiente rural, porque vai ajudar tanto familiares que são parte do processo, quanto os próprios pacientes, e vou alinhar o cavalo nesse meio, porque aí eu vou estar quase completo. Eu ainda não estou completo, eu preciso de uma piscina terapêutica. Piscina? Preciso da piscina. O que é a piscina Vou chegar lá. terapêutica? Fazer exercícios na água. Ah, tá. Né? Mas Aí também é todo um processo. Com a pessoa, A sem o pessoa. cavalo. Ah, tá. Um dia ainda chego no Não, cavalo. porque tem o... Tem o Montar o cavalo né? dentro d'água?
Tem. Aí é cavalo Tem marinho. a reabilitação do cavalo, né? desculpa. Tem a reabilitação do reabilitação. cavalo. Agora, tem também do cavalo em si. Tem a A reabilitação do reabilitação cavalo. Do próprio Tem cavalo. esteira, aquática, é um negócio bacana. E isso daí é um negócio bacana e um negócio violento. Velho de- que Violenta, atende pra reabilitar. um mercado muito Os cavalos se machucam, né? Eles têm inflamação, lesão por esforço repetitivo. Você falou E uma até para coisa, treinamento, né? Nem só Treinamento, reabilitação. para pra capacitação, né? Para fortalecimento Os muscular. atletas, cavalos atletas, eles sofrem como nós, overuse, né? Por excesso de treino. Também tem. Tem, o veterinário eles precisam do veterinário, né? Capaz de fazer a Exatamente. reabilitação física. Exatamente. É Você um falou ramo. no começo, é um ramo. Você Importante. falou no começo da conversa com a gente aqui, antes de gravar, né? Você estava falando a respeito de você nunca foi muito de procurar profissionalmente cargos, espaços, né? Qual que é a sua teoria a respeito disso? Repete pra gente o que você começou a falar e eu falei, não conta agora não, deixa para depois. Como é que é seu pensamento a respeito disso? Por um lado, eu sempre fui muito tímida. Então, eu sempre procurei não aparecer. E, por outro, como eu logo... Assim, eu tenho uma questão comigo que é de ser perfeccionista. Então, eu quero ser a melhor possível. Não melhor que o outro, a melhor possível. Então, explorar o máximo de mim e escolher a neurologia, que é uma área muito difícil. Então, para a pessoa se reabilitar, ela precisa de profissionais muito bons, muito competentes. E de recursos também. Né? Quanto mais recursos tecnológicos, melhor também. Claro que só o ser humano profissional ele também vai causar um bom impacto. Então, eu sempre procurei me especializar, me capacitar. Então, esse era meu foco. Só que, fazendo isso, a vida foi me levando para cargos de chefia, de coordenação, de implantação de serviços de reabilitação, coordenação de cursos de fisioterapia. E aí, eu ficava naquela, eu quero atender, é o caminho contrário, né? Geralmente, a pessoa quer crescer nos cargos, eu quero atender, que é o que me faz feliz, que me faz realizada, né? E aí, nos primeiros 10 anos de formada, eu querendo atender, né? Fiz a minha residência na ACD, que foi uma escola maravilhosa, Associação de Assistência Criança Deficiente, né? Então, eu fiz minha formação lá, os melhores cursos de capacitação tive a oportunidade de fazer lá. É uma escola onde assim, a gente trabalha em equipe, aprende muito com os outros profissionais, aprende muito com as pessoas que se capacitam, se reabilitam lá, né? Então, eu tive uma escola muito boa depois da faculdade também. E isso me abriu muito os olhos para ver quanto que o paciente precisa e quanto ele precisa da equipe. Né? O fisioterapeuta sozinho não consegue, ele consegue ali. Só que quem vai motivar o paciente se ele estiver deprimido, né? Eu posso ser a melhor fisioterapeuta, mas se eu não tiver um psicólogo ali para apoiá-lo, a família também bem acolhida, ele não vai aguentar. Então, assim, é muito sério isso. Eu sempre foquei muito que eu precisava ser muito boa no que eu fazia, né, que eu estava fazendo. Então, minha meta sempre foi ser muito boa, o melhor possível. Só que a vida foi me colocando em cargo de chefia até um ponto que eu cheguei e falei, mas eu quero atender mais. E aí eu deixei a cidade grande. Isso foi, na verdade, veio com uma questão pessoal, né, de um casamento, né, onde o meu ex-marido era de Marília. Então, aquela questão, vou começar de novo, só atendendo, vou para Marília, onde eu gosto do interior, e vou voltar só a atender. Aí eu larguei tudo e mudei para Marília. E aí eu comecei do nada, criei meu nome, e aí de um consultório, criei uma clínica de reabilitação com uma colega terapeuta ocupacional e fonoaudióloga, eu comecei a fazer a equipe de novo. Aí dessa equipe, estava faltando alguma coisa, faltou cavalo, faltou natureza, aí eu estava sozinha de novo em relação à físio. Não está bom isso aqui, não. Montei a equipe de novo. E hoje nós temos uma equipe completa de reabilitação lá no sítio, né, no centro de treinamento. Nós temos 7 profissionais para cada paciente. Então, físio... 7 só para cada paciente? Físio, fono, TO, psicopedagogo, psicólogo, o musicoterapeuta e o psicomotricista. Então, a gente tem essa filosofia. Todas as áreas para reabilitar plenamente a pessoa. E atende mais de um paciente por vez? Não. Cada paciente tem o seu terapeuta. É 1 hora para cada paciente com cada terapeuta. A gente dimensiona o espaço
Senão também Pois é, não tem saúde financeira aqui. eu estava pensando empresa, nisso, né? é muita gente, né? É bem difícil, assim, administrativamente falando, é muito difícil. Como é que você orienta, ô Isabelle? Porque, obviamente, por óbvio, muitas vezes o paciente não tem condição dele mesmo falar, não, eu quero fazer ecoterapia. Ele depende da família poder identificar isso. Aonde está o ponto de ligação? É o médico que atende esse paciente, que indica a ecoterapia, ou é o psicólogo, o psiquiatra? Aonde está o elo de ligação entre a ecoterapia e o potencial paciente, já que ele não pode ele mesmo fazer a solicitação, vamos dizer assim? Teoricamente, seria a equipe de saúde, né? O médico, o psicólogo. Se todo profissional de saúde já no hospital tiver a informação, ele vai chegar muito mais rápido, né? Mas, geralmente o paciente acaba chegando direto. E aí cabe a nós termos... não é nem sabedoria, é profissionalismo de direcionar de volta para o médico. A gente tem que saber o que não fazer, que é o mais importante. Não pode chegar, eu quero levar aqui porque eu acho... Não, eu ouvi falar, né? Como eu trabalho, né? Como nós trabalhamos lá, nós fazemos um acolhimento, que é uma entrevista mesmo, né? Para a família trazer o que ela precisa, e nós também mostrarmos o que a gente pode fazer pela pessoa. É uma entrevista. Partindo daí, se tiver indicação, a gente vai partir para avaliação específica de cada área. Tá. E aí vai orientar, volta no médico e pede a liberação. Porque, por exemplo, eu como fisioterapeuta, eu sei se aquele quadril, com a minha formação, eu sei que se aquele quadril não está legal. Só que eu não vou dar o diagnóstico. Então, eu vou orientar bem essa família. Vai no ortopedista. E aí eu converso com o ortopedista, né, no mês de relatório. E aí ele vai saber, né, o que eu estou pensando. Então, ele vai saber liberar ou não. Ou vai para a neuro. Seu filho tem convulsão. Pode ser que ele não esteja pronto. Então, é importante você voltar no neurologista e conversar com ele. E aí o neuro vai liberar ou não. Então, eles podem chegar sem a liberação, mas aí cabe a nós devolvermos para o médico... Para fazer o caminho correto. É uma questão de responsabilidade. Sim, até, né? Porque, igual você falou da questão do convulsão, ele pode excitar demais e tem mais problema. Né? Acabar tendo um problema maior. Mas a outra curiosidade minha aí, não tá com ela aqui agora, ela saiu, mas volta. Eu tirei ela. Não, esse que puliu. Mas vai, pode ir. Teve uma hora, agora há pouco você falou assim, a família faz parte do processo. O que é a família fazer parte do processo aí, nesse caso? É complexo. Quando a pessoa ou nasce uma criança com alguma dificuldade, ou no decorrer da vida algum membro da família tem uma dificuldade física, vou falar mais física, né? Essa pessoa vai precisar de mais ajuda. E assim, os papéis na família muitas vezes vão modificar muito. Por exemplo, um homem que é o provedor da casa tem um AVC, não se aposentou, não vai ter outra renda se ele ficar acamado. Então, assim, já impacta a questão financeira. Quem vai trazer vai trazer o recurso? Primeiro. Segundo, quem vai cuidar dessa pessoa? Para ir ao banheiro, para sentar, para beber água, para comer. Ele não está engolindo, não está falando. O que ele está pensando? A gente não sabe. Então, assim, a família precisa de orientação. A família precisa de recurso, uma cadeira de rodas. Cadeira de rodas, né? Tem muitos tipos. Tem, só que dependendo se a pessoa só sentar na cadeira que ela conseguiu com muita dificuldade, vai fazer escara. Uhum. É outro problema muito sério, né? Então, assim, tudo que você vai fazer nas coisas mais básicas da vida, a família vai precisar de orientação para poder ajudar aquele familiar. E a gente já começou falando da questão financeira. Uhum. Aí entra a questão emocional. Que é preocupação, o querido, amado, que está ali numa situação triste, né? Entra no emocional. A esposa vai cuidar daquele marido que é pesado, grande, ela não tem coluna para isso, vai começar a ter dor. Então, assim, é uma coisa atrás da outra que só vai impactando.
Então, é muito complexo, né? Então, a equipe de saúde, de reabilitação, ela tem que olhar para essa esposa, ensiná-la a fazer as transferências corretamente, se não tiver um auxiliar, né, um enfermeiro. Cuidar, muitas vezes eu cuido da esposa, está com tendinite, vem cá, vou cuidar de você. Porque se ela não conseguir se mexer, como que ela vai cuidar do familiar? Então, assim, a gente está sempre olhando o familiar, né? A esposa vira enfermeira, como é que fica essa relação marido-mulher? Né? Se for falar da esposa, muitas vezes, estou sozinha aqui entre os homens, muitas vezes homens não aguentam esse baque. Tudo bem, faz parte, né? E aí, quem vai cuidar, né? Então, assim, é um complexo muito complicado. Então, a família tem que ter o apoio e a orientação. Se é uma criança que nasce com algum distúrbio físico, às vezes nasce com uma lesão medular, que é mielomeningocele, então já tem a lesão medular, não vai... a gente vai falar, não vai controlar esfíncteres, mas assim, vai usar a fralda a vida inteira, vai ter reação à fralda, aí começam as complicações. Vai precisar de uma cadeirinha de rodas, vai precisar de um tutor para treinar marcha. Isso custa muito, né? Quem vai prover? A gente tem o SUS, a gente tem os convênios, né? Mas, assim, tem que ter profissionais para indicar também o melhor recurso. Qual é o melhor tutor? Qual é a melhor cadeira? Uma cadeira onde a criança senta e fica toda... Você só vê a cadeira, não vê a criança? Não, é uma cadeira que você nem vê a cadeira. Aquela cadeira vai ser as pernas da criança. Tem que estar adaptada para não ter lesão de ombro, para ela ser rápida, para ela ir para o esporte. Né? Para ela ser feliz, para ela ser integrada à sociedade. E aí, assim, quem vai cuidar dessa criança até ela, de repente, ir para o esporte? A mãe trabalhava fora, ela não pode mais trabalhar fora. Se ela contratar alguém para cuidar, quem vai trazer o complemento da renda? E eu só estou falando de situações físicas, né? Vamos falar agora da família fazer parte do tratamento. Se eu tenho uma criança com um distúrbio do comportamento ela vai ter em casa, na escola, na clínica, no shopping, onde ela estiver. Então, a equipe de saúde precisa atuar com métodos próprios para causar uma mudança no comportamento. Se na clínica a gente faz um caminho bacana, e em casa, se a mãe não tiver... Fala muito mãe, né? Mas a família não estiver orientada a fazer o mesmo caminho, essa criança vai se comportar muito bem na clínica, em casa, na escola, não. Então, não adianta, né? A clínica é um complemento para a vida da criança. Então, a gente tem que trazer a família para o tratamento, para ela ser orientada novamente, né? Para seguir o tratamento da clínica. E, ao mesmo tempo, a clínica tem que ter escuta para a família, para a gente ver o que a família está precisando. Né? Então, quem conhece mais a criança é a família. A gente conhece a parte de o que fazer com aquilo, né? Os recursos. Então, tem que ser junto para que realmente exista uma mudança funcional, uma mudança no comportamento. Então, a família tem que estar muito pronta. Então, assim, por um lado, a família está esgotada, não pode pensar, eu vou deixar meu filho na clínica, é tratamento intensivo, que é o melhor, eles vão resolver. Não é assim. A clínica tem a sua responsabilidade, a família tem a sua, a escola também tem a dele. Todos têm que trabalhar juntos. Né? É muito interessante isso, não? Porque, às vezes, a pessoa quer, por falta de expressão melhor, quer se livrar do problema e deixa para a clínica resolver e acha que em casa não tem que complementar. E se tem, né? Tem. É uma coisa... Agora, conceitualmente, o que a Isabelle pensa... O que a Isabelle pensa de ser humano e de cavalo como seres? Quais são os seus conceitos aí de diferença? A melhor forma de se tratar um ser humano, de tratar um cavalo? Tem uma relação aí? Quer dizer, é possível eu aprender com o cavalo alguma coisa que eu possa ensinar para o ser humano? Você tem essa visão de que o cavalo é útil para o ser humano, não só fisicamente, mas também psicologicamente? Sim. O cavalo, ele expressa, assim, não é uma contradição, mas acaba sendo, né? Porque ele mostra muita força e, ao mesmo tempo, ele é muito receptivo. Né? E esse contraste causa um impacto, né? Então, como um ser tão forte, tão grande, ele pode ser tão receptivo, vamos dizer assim... Até submisso, né? Submisso, né? E como domar, né? Como conquistar esse cavalo? Não é pela força, nunca vai ser. Vai ser pelo respeito, né? Pela empatia,
Pelo respeito, a gente tem que Ele vai se deixar entrar ser no mundo conquistado. dele. Ele vai se deixar conquistar. É. E é pela pureza, é pelo respeito. Acaba acontecendo isso com o ser humano. Por exemplo, eu não posso querer conquistar um paciente para que ele faça o que é preciso para ele melhorar se eu quiser me impor. Se eu quiser impor a minha filosofia de terapeuta. Eu não posso. Isso é uma invasão, né? Eu não posso. E, assim, fisioterapeuta é muito invasivo no sentido de toque. A gente usa o nosso corpo para desenvolver novamente o movimento no corpo do outro, né? Então, é invasivo, se for ver. Então, assim, como fazer essa invasão benéfica, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ser agradável, eu preciso conquistar, eu preciso passar segurança. Mesmo a segurança a gente passa para o cavalo, né? Eu preciso passar segurança para o paciente para ele se entregar. Ele tem que se entregar a mim, entre aspas, para que eu seja um instrumento de reabilitação. Uhum. E o cavalo, ele também, a gente tem esse respeito, né? Se a gente não se entregar, não mostrar que a gente não vai causar um mal e que essa relação vai ser legal, saudável, ele também não vai se entregar, né? Achei bastante interessante a observação. É. Gostei do seu jeito de pensar, que é bem interessante mesmo. Achei que você não fosse sair dessa, você saiu bem. Eu não tinha quer dizer pensado nisso, que na você verdade. quis dar uma... Não, é Foi uma porque pergunta. depois que eu Você fiz a quis dar uma pergunta- pegadinha para ela? Depois que eu fiz a pergunta, eu acho que eu falei demais. Mas você Não, foi me muito fez feliz. pensar nisso, não tinha feito uma relação. Eu achei, porque tem uma relação que de um e do outro dá para fazer a mesma coisa, né? E tudo envolve só uma coisa, respeito. 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 É isso aí. É É o fantástico. espaço do outro, né? Esse respeito aí eu acho fundamental. Agora, a gente tem... Já estamos aí quase 1 hora, mas vamos lá. A gente fala muito, às vezes a gente viajando, a gente fala, pô, a gente não pode... a gente tem que agradecer demais, porque... isso, você deve viver isso todos os dias, né? Você pega pessoas que às vezes estavam andando normal e de repente não tá mais. E aí tem todo esse trauma que você foi falando aqui. Eu fui pensando, eu falei, meu Deus do céu. Realmente tem esse problema que eu não tinha pensado. Nossa, tem esse outro também. E a gente não passa a vida e às vezes não percebe, porque não aconteceu, então você Você não precisou passar por aqui. você não sabe, né? E essa sua a profissão sua nesse caso, o que você faz lá hoje, te faz pensar na vida de uma maneira diferente, reclamar menos? O tempo todo. Eu nem me permito reclamar, na verdade. Porque eu acho que ver a perda, me faz sempre valorizar o que eu tenho. Mas isso é um pensamento muito negativo também. Como que eu vou dizer isso para alguém que perdeu? Sim. Não acabou o mundo. Na clínica a gente fala diagnóstico não é destino, né? Então, uma criança nascer com uma deficiência não é o fim do mundo. É o filho, é uma criança, vai sempre ser uma criança. E ela precisa ser tratada como tal, né? A experiência dessa mãe vai ser muito mais intensa, porque cada sorriso, cada colherada que ele vai engolir, o primeiro passo, tudo isso vai ser vivido muito mais intensamente. E aí a gente vai falar do que me faz pensar, né? A intensidade dos momentos, independentemente de ter perdido ou não. Eu acho que quando a gente vê alguém que perdeu, a gente olha para a gente e fala, quanta coisa eu não perdi, né? Quanta coisa eu tenho. Que quer dizer quantos momentos a gente tem. Sim. Então, a gente vive a vida muito atropeladamente, de modo que a gente não presta atenção, né? Mas os meus pacientes, eles me mostram para valorizar cada momento. Com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, com o meu paciente. E, assim, eu vou ser um pouco egoísta. Com os meus pacientes, a gente tem momentos muito felizes. Porque cada conquista que eles têm é, assim, é para que eu estou viva, né? O que eu vim fazer aqui. É o meu legado. Eu vivo isso, né? Vivo disso, dessas conquistas, né? Vamos dizer assim. E essas conquistas, elas acontecem com a pessoa com problema ou não. É que quando a pessoa tem um problema neurológico, uma perda, isso é muito mais intensificado. Então, se eu puder dar uma mensagem, assim, as mães, eu penso muito depois que eu fui mãe, né, a gente muda também, assim, a gente sempre se coloca no lugar, mas quando a gente é mãe, a gente vivencia mais aquilo. Se meu filho tivesse nascido com alguma lesão,
eu teria que falar para mim mesmo, não é o fim do mundo. O que eu vou fazer para ajudá-lo? Ele continua sendo meu filho. Eu estava preparado. Eu estava me preparando para caso ele viesse com algum distúrbio, né? Porque isso pode acontecer. Sim. É castigo de Deus? Não é. É uma experiência diferente, árdua, mas diferente, né? Continuaria sendo meu filhinho querido. Só que eu teria que ser uma pessoa talvez melhor para ele, para eu poder ajudá-lo mais. Então, assim, talvez eu tivesse que abrir mão dos meus sonhos profissionais, que é uma coisa que é muito forte em mim, para ajudá-lo mais, que é uma questão de doação, ao contrário do egoísmo. Então, assim, as pessoas se transformam muito quando elas têm um filho que nasce com algum diagnóstico ou, no decorrer da vida, algum parente, algum familiar que tem um problema, né? E não tem como não pensar em nada disso. A gente pensa tanto que, assim, eu sempre fui um pouco mais voltada para, eu vou chamar de espiritualidade, né? E que é independente de religião. E eu acho que isso sempre me ajudou a lidar com essas perdas, porque é muito difícil ver alguém perdendo tudo, né? É muito sofrido. E assim, a gente não pode se envolver ao ponto de chorar, assim, não conseguir, né? Não que eu não chore, né? Não é isso. Mas assim, não vou ajudar o paciente se ficar chorando com ele, né? Sim. Eu tenho que focar no que eu posso fazer para ajudá-lo. Mas assim, isso mexe muito com a gente, porque a gente é humano, né? E pensa em tudo isso, reflete sobre a vida. E aí a gente olha pelo lado melhor. O que eu posso fazer para te ajudar? E aí, quando eu olho para mim, eu tento intensificar os momentos que eu acho que eu dou importância, né? Que eu dou mais importância, que é o momento com a família, que a gente vai levar, né? Não sei se eu consegui responder. Não, claro, respondeu muito bem. É muito bem, né? Porque faz a gente realmente pensar, né? Nós somos... É o que eu falo, a gente é muito mal agradecido, né? Porque... É fato. Por uma coisinha à toa você reclama. Então você reclama. Às vezes até a gente brinca assim. Eu já falei em casa, às vezes, né? Eu falo assim, Fabrício, pega não sei o que lá. Ah, papai, mas eu vou fazer. Você não vai lá pegar que você tem duas pernas. Não tem problema de... Dá para andar e tem gente que não consegue. Vai ser muito E às vezes até a gente cai nisso, né? Você tá lá, às vezes você acabou de chegar, você só toca campanha e você fala, não, eu vou ter que sair para andar, para pegar. Mas, gente do céu, qual é o trabalho, né? Levantar de novo. Não, você tem razão no que você está falando, porque... E aí são coisas, estou falando de coisinhas simples. Corriqueira, coisa do dia a dia, que uma limitação, que você subiu uma escada, você fala, puxa vida, eu tô lá em casa, eu mudei para uma casa que tem escada. E eu falei, pô, eu já tô velho para ficar subindo e descendo escada. O povo foi assim, não... É justamente por isso que vai ser bom. Eu vou me obrigar a fazer exercício. Subir e descer a escada vai ser um exercício para mim. E eu posso. Eu posso subir a escada. Graças a Deus tem isso, né? E você falou mesmo, a gente às vezes é muito mal agradecido justamente porque a gente não passou por essas situações e talvez tivesse que passar por algumas para a gente poder valorizar mais, né? Ou saber valorizar a vida do outro também. Exato. Né? Saber respeitar, né? Sim. Como é que... pode falar. Não, vai. pode perguntar. Por favor, não. Por favor. Não, vai. Não, você esquece. Você tem Os mais velhos. Porque você vai esquecer daqui a pouco, você vai esquecer. Eu lembrei, mas não cabia mais. Já tinha passado o momento. Então agora vai. Eu te pergunto, você falou uma coisa aí no... É isso, durante... Passa, às vezes passa. Durante você falou uma coisa que era... Você falou assim, de repente é alguma coisa que Deus tinha preparado para mim, alguma coisa. Como é que você vê durante o tratamento? Eu vou colocar isso aqui bem específico, não vou jogar só para sua vida pessoal, não. Mas durante o tratamento, a crença em Deus, a espiritualidade, essa coisa, ajuda na recuperação das pessoas? Com certeza. É provado que a fé ajuda na reabilitação, na recuperação. A pessoa pode chamar do que for. Se ela tiver esperança, e geralmente esperança em Deus, ela tem motivação. E isso faz com que ela melhore. Então, só de acreditar, ela já está motivada, né? E
quanto mais ferrenho, assim, né? O que a pessoa não pode fazer, Deus está sabendo o que vai fazer, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, não é né? assim, Obviamente, né? Faz o seu papel, né? Mas assim, a fé, a esperança realmente ajuda muito no processo de reabilitação. Acho que as pessoas... É muito importante. É muito bom. Muito importante. Porque a pessoa acredita que vai dar certo. E precisa disso. E assim, quando eu vejo paciente, assim, não sei tudo, né? Mas a gente sabe que a pessoa pode melhorar. E a gente sabe também que para ela ganhar alguma coisa que ela quer, às vezes é muito difícil. Ela precisa treinar muito. Se ela não tiver fé, ela vai parar de treinar. E ela não vai conseguir. E às vezes, assim, eu fico olhando, ela vai conseguir, mas ela precisa treinar muito, ela não pode desanimar. A fé é o que segura essa pessoa chegar lá, muitas vezes. Porque tem que ter persistência. E fé é esperança, né? Ela está acreditando que vai conseguir. E está treinando. Não tá deixando que é parado, né? Tá Muito legal. Ô, Isabelle, na sua trajetória, desde que você formou até hoje, tudo que você tá fazendo, ainda querendo construir, igual você falou, quer construir mais coisas. O que você vê da sua vida? Você se sente realizada? Tem mais coisas ainda por fazer? Como é que você vê isso da trajetória sua, pelo que você conquistou hoje e ajudando pessoas? Eu quero consolidar o que eu consegui fazer até aqui, né? Eu quero que a clínica multidisciplinar completinha, né? Quero que mais pessoas saibam que ela existe, no sentido de aquela questão, diagnóstico não é destino. Muitas pessoas não sabem que podem melhorar, né? Eu vou citar um paciente muito querido que eu tenho. Ele teve uma lesão medular incompleta, então ele caiu da própria altura, teve uma lesão medular, ele ficou cadeirante sem movimento. Ele anda, ele cavalga, ele voltou a trabalhar, ele tem cargos importantíssimos na sociedade, ele tem filho, família, né? E isso foi graças ao meu trabalho, né? Foi graças a alguém indicar a fisioterapia para ele e graças ao meu suor de gente empresário, sabe quanto isso é difícil, né? De aguentar firme ali a empresa, todas as dificuldades, o investimento, né? Muitas vezes deixar de viajar, de fazer ali o lazer para conseguir ter o melhor na clínica para oferecer para as pessoas. E aí, quando eu olho para trás e vejo as pessoas, né, das quais assim, o meu trabalho fez parte do processo da reabilitação, eu fico satisfeita. Falar, a minha vida já valeu, já valeu para alguma coisa, no sentido de fazer diferença na vida de alguém, né? Então, eu acredito que eu tenho mais potencial, agora com muitos braços, né, que são a minha equipe, com a ecoterapia também, com esses projetos ousados, né, de fazer uma clínica no sítio, coisa super... Nós somos, acho que, o segundo do estado só. Então, acho que eu... Segundo do estado? que eu saiba, segundo do estado. Interessante. Então, eu acho que com essa ousadia e toda a experiência de vida profissional que eu tenho e, graças a Deus, esses outros braços, né, que é a minha equipe, meus sócios, meu marido, eu acho que a gente tem potencial para ajudar muita gente. E eu quero que as pessoas saibam, o diagnóstico não é destino. Tem um longo caminho árduo, né? Mas vamos lá, a gente está aqui para ajudar. Porque é muito triste você ter um diagnóstico e não saber o que fazer com ele, achar que a vida acabou, né? E não é para ser assim. Então, eu acredito que eu ainda possa ajudar muito mais gente, muito mais pessoas. Agora, a gente está levando o modelo da clínica do sítio para a cidade, não vai ter tudo que tem lá, né? Mas, assim, a ideia da clínica completa, a ideia de repente, as pessoas fazerem a reabilitação na cidade, fazerem a ecoterapia no sítio, que não é longe, né? Tem um chãozinho de estrada, mas não é longe, é acessível. Para complementar o tratamento, eu acho que isso vai ser bem bacana. Que é até bom, como o Roberto mesmo, vou mudar de ambiente. Muda de ambiente, sai daqui, vai para lá. Um lugar mais gostoso, né? E ela... Aqui vamos deixar só para o pessoal se conhecer, porque é interessante isso, ou 2 ou 3 que seja, que tem no estado, mas são poucas, pelo que você está me falando, né? E a gente tem o privilégio de ter aqui na nossa região. Tá aqui do lado de casa. Sim. Né? Que é Veracruz, né? Veracruz. A clínica. Pertinho do Espaço T. Ah, tá ali antes de Veracruz. De Marília para lá é antes de Veracruz. Onde tem aquele
O Espaço T ali é um lugar de festa, eventos. de eventos. Onde eu fui no show do Fábio Júnior. Exatamente. É lá? Eu acho que deve ter sido. É isso mesmo. É bem acessível. Aí você entra ali e já, ali já tá tem. perto. Né? E você mora lá? Moro lá também. Legal. Eu amo realmente o agro. Mas isso é que é legal, né? Uma pessoa que não tinha nada a ver com agro, totalmente urbana e profissionalmente foi trabalhar com uma coisa que diretamente não é do agro, mas fez com que o agro pudesse ajudar no seu trabalho, que é extremamente urbano. Quer dizer, até nessa hora o agro é muito útil, né? Exatamente. Então a gente fala muitas vezes do agro alimentando, mas ela não alimenta só o corpo, não alimenta o espírito, alimenta a alma, né? Então o agro tem um poder que você falar, ele está lá, o passarinho diferente, o barulho da árvore, das folhas, que é isso, traz de volta a essência nossa, que é a natureza, né? Sim. E justamente lá no Aras a gente tem um pôr do sol. O nome é CT Pôr do Sol, né? Centro de Treinamento Pôr do Sol, a parte da equitação e da ecoterapia. E lá é um pôr do sol maravilhoso. Então, conforme a época do ano, é o pôr do sol rosáceo, amarelo, laranja. Então, assim, cada dia também tem uma vitrine diferente. Show diferente. É um show a chuva, diferente. né? O sol. Deus é maravilhoso até nesse ponto, né? Até nisso. Isabela, eu queria agradecer demais você ter vindo aqui contar essa história para nós aqui um pouquinho, falar dessa... que eu hoje aprendi um pouco mais, né? Sobre ecoterapia. Acho que é bom para quem nos escuta aí, para saber que existe isso, porque, como você falou, às vezes a pessoa não sabe e não procura, né? Isso. Sim. Então, foi Eu muito que bom. agradeço pela oportunidade. Acho que o que tem disponível a gente precisa divulgar, né? Só fazer um parênteses que eu disse na relação ao momento certo de cavalgar, né? De ir para o cavalo. Eu me referi mais ao adulto, na questão dele conseguir sentar com apoio. Mas nós colocamos crianças no cavalo que não têm controle de cabeça. Como a gente faz? Com recursos apropriados, né? Ela não vai ficar pendurada, não. Ela não vai ficar sendo segurada, não. Mas a gente tem os recursos próprios para que realmente a gente consiga estimular. Então, às vezes, a família vai falar, meu filho não controla a cabeça. Leva, a gente vai ajustar tudo certinho para que a experiência seja muito boa e realmente estimule esse controle de cabeça. Né? Então, a gente faz acontecer. E eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que os recursos têm que chegar, né, na vida das pessoas, nas famílias, porque elas precisam muito de ajuda. Muito bom. É bom, né, Walter? Rapaz, eu quero te parabenizar pelo seu desprendimento. Uma pessoa que sai da capital, vem para o interior para morar na roça e com o espírito de ajudar as pessoas. Aliás, através de você, eu quero agradecer e parabenizar todo mundo que trabalha com saúde pública. Isso é verdade. Porque corre muitos riscos para poder ajudar as pessoas a manter a própria vida, que é o que você faz tão bem e de uma maneira muito bonita. E muitas vezes poucos valorizados, né? Pouco valorizados dentro do trabalho. Eu te agradeço não só a presença, mas por você representar uma categoria que tem um valor imenso para todo ser humano. Muito Obrigado. obrigada. Antes de terminar, o Instagram da clínica, para quem quiser entrar em contato. Da ecoterapia é Centro de Treinamento PS. @Centro de Treinamento PS. Isso. E a gente tem o Instituto Neurotherapy, que é junto. Então, na verdade, são duas empresas, duas têm a ecoterapia. Ou a pessoa entra pelo Instituto Neurotherapy, ou entra pelo CT Pôr do Sol. De qualquer modo, o protocolo vai ser o mesmo. Vai ser avaliado pela equipe, vai ser recrutada essa equipe externa, que seria o médico, e a gente vai oferecer o melhor. Nós vamos deixar lá também escrito Igual embaixo. está escrito lá Mais embaixo. fácil. Como eu sempre erro. E eu quero falar para você que está em casa, você Pode também estar no carro andando. entra às vezes... Você, Não só em casa. você tem muita gente pode- que está Exato. dirigindo aí, escutando a gente. Sacanagem, me pegou nessa. Às vezes, você que está assistindo a gente pode estar no carro, na bicicleta, Às vezes só está pode escutando. estar a pé. Não é assistindo também. Não, ele assiste com o ouvido. Ele assiste não necessariamente tem que ser com os olhos. Então, você... claro. Você assiste.
Então, Olha que eu vou tô procurar te falando sério. saber isso, hein? O cara que te dá uma assistência técnica, ele não te dá uma olhada. Nossa, essa foi horrível. Mas é o seguinte, para você que Ele está quer dizer o seguinte, ouvindo, quem tá ouvindo, vendo, escutando. lendo, nós não temos escrito não, né? Ainda não, podcast ainda não, por escrito ainda não não, tem, ainda né? Então, chama livro. Então é o seguinte, Futuramente curte, vamos montar um livro cast. E curte aí, segue as nossas redes sociais, faça seu comentário, participe para que a gente possa sempre estar trazendo pessoas que vão enriquecer mais sua vida, como foi o caso da Isabelle hoje. É isso. Obrigado, Isabelle. Eu que agradeço. Esse foi o MFcast, podcast do MF Rural.